Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem aí, tá? Tem 66 pessoas, todo mundo firme e forte. Beleza, tá todo mundo aí. Então, qualquer coisa vocês mandam mensagem aí no chat, tá? Eu vou começando a nossa aulinha de hoje. Mas vamos lá, galerinha. A princípio, então, como eu havia falado pra vocês, eu até postei no meu Insta, né? Que eu ia comentar sobre um pouquinho da Matemática 2 aí com vocês, nessa unidade didática. E aí eu vou estar iniciando o conteúdo do professor Patrick, tá? Primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha, tá, galera? Nas razões trigonométricas. Ainda no livro azul. Deixa eu só ver qual é o capítulo. Deixa eu só ver qual é o capítulo aqui, rapidão. Aqui no livro azul, ó, que é a parte 1, né, de matemática, lá no capítulo, se eu não me engano, é o 13. Deixa eu confirmar pra vocês, é um dos últimos lá. É um dos últimos. Rapidinho. Capítulo 13 mesmo, de fato, beleza? Então, aqui no capítulo 13, a gente só passa por cima aqui, tá, galera? Só pra gente relembrar algumas coisas mesmo. Não vou me aprofundar nos exercícios daqui, tá? Mas vocês sabem que tem vários exercícios, né, de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Mas é o capítulo 13, página 229, belezinha? Então, olha só, o que acontece? Nesse capítulo 13 aí, tá na página 229, fala um pouquinho das razões trigonométricas, né? Vamos lembrar dessas razões trigonométricas, tá? Eu queria comentar com vocês um pouquinho, que a gente vai precisar, né? Então, olha só. Quando a gente tem lá um triângulo retângulo, pessoal, as razões trigonométricas que nós conhecemos é a razãozinha seno, a cosseno e a tangente, beleza? Vocês vão olhar para esses três caras, para essas três razões trigonométricas, com a nova perspectiva aqui na segunda série. Porque vocês não vão olhar para eles mais no triângulo retângulo. Vocês vão olhar para esses três caras, para essas três razões trigonométricas, vocês vão olhar para eles no ciclo trigonométrico, tá? E onde que tem aplicações disso, né? Aplicações do ciclo trigonométrico no nosso dia a dia. Galera, toda função que ela é periódica, funções periódicas, e eu posso dar aqui vários exemplos para vocês, por exemplo, o fenômeno das marés, que tem período, movimento circular uniforme, que tem um certo período, ondas, né, eletromagnéticas, que também tem período. Se eu for falar para vocês de todas as funções periódicas que existem na natureza, a gente ia ficar aqui o dia todo e eu não ia conseguir terminar, beleza? E essas funções periódicas, elas têm um comportamento específico lá no ciclo trigonométrico, lá na circunferência trigonométrica. Então, para vocês entenderem a circunferência trigonométrica, é importante que dominem essas razões trigonométricas. O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, beleza? Então, só para a gente relembrar aqui bem rápido, tranquilo, fazer umas questões também. O seno, ele era o quê? A razão, né? Ele era a razão, ou seja, a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, né? Então, aqui no nosso triângulo retângulo, olha só. Se a gente pegar como base esse carinha aqui, ó, esse ângulozinho que está aparecendo aqui, ó, no vértice B. Pronto. Esse carinha aqui que está aparecendo no vértice B. O seno, já que ele fala que é o cateto oposto, você puxa uma setinha, né, para cá e faz isso aqui, ó. Peraí, deixa eu pintar aqui. Você puxa uma setinha para cá e faz isso, ó, oposto ao ângulo B. Pronto. Cateto oposto, lado oposto, é Bzinho, que é esse cara, né? Bzinho. Sobre a hipotenusa, como a gente bem sabe, é o maior lado do triângulo retângulo. Então, né, o seno daquele ângulo B, que aparece ali, ficaria Bzinho sobre A. Tranquilo? Né? Já o cosseno, galera, o que é o cosseno? O cosseno, então, ele é a razão entre o cateto adjacente, né? Só pra gente relembrar aí, ó. Cateto adjacente, tá? Sobre a hipotenusa. A palavra adjacente, galera, ela é derivada do latim aí, que significa algo colado, algo que está perto. Beleza? Próximo. Então, por exemplo, o cateto que está próximo ao ângulo B é o Czinho, né?
Vocês bem lembram aí das aulas do professor Ferrarese, lá no primeiro ano, ele comentou dessas razões trigonométricas com vocês, né? Aquela fera, aquela besta enjaulada chamada Ferrarese, cara sangue bom. Tava conversando com ele esses dias aí, sobre essas aulas à distância, né, e tal, como é que tem sido lá no Leonardo. Ele perguntou como é que tem sido aqui no CMT também. É uma adaptação até um pouco difícil, né? Mesma coisa lá, galera. Todo mundo tá com dificuldade aí. Mas assim, a gente tava conversando e eu lembrei, né, que ele passou esses conteúdos aqui pra vocês. Então o cateto adjacente, ó, se você olhar bem, é o Czinho. É esse carinha aqui que tá mais próximo do ângulo B, sobre a hipotenusa A. Então, cosseno de B, C sobre A. Beleza? E a tangente, galera, a tangente de um ângulo agudo, ela é o que? Ela é a razão entre o cateto oposto, né? Ela é o cateto oposto ao ângulo, né? Ao ângulo Bzinho aqui. Então, sobre o cateto adjacente, é o famoso coca, né? Que a gente chama, né? A tangente, então é o coca. Então, olha só, a tangente de um ângulo θ qualquer, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tranquilo? Cosseno de θ é o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E o seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Uma outra maneira da gente escrever a tangente de um ângulo, galera, uma outra maneira da gente escrever a tangente de um ângulo é você fazer isso aqui, ó. Tangente de θ é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. Beleza? Isso é uma outra maneira, tá? E aqui, se você substituir, ó, já que o seno de θ aqui, vamos supor que esse ângulozinho B aqui seria o nosso θ. O seno dele aqui tá B sobre A, né? Então, ó, B sobre A. Tudo isso dividido pelo cosseno. Cosseno é C sobre A. C sobre A. Aí vocês não viram isso aqui, ó? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? O que vai resultar? Ó? A com A eu posso cancelar. Vai ficar B sobre C. Se você olhar bem, quem é o B sobre C? Quem é esse B sobre C? B é o cateto oposto e C é o cateto adjacente. É o nosso coca. Beleza? Então tá aqui as três razões trigonométricas aí. Belezinha? Aqui considerando um exemplo inicial com um triângulo formado pela escada, pelo muro e pelo chão. Bem tranquilo, ó. Aqui, a distância da base da escada até o muro é 1,96, né? A altura do muro é 2 metros. E aqui o comprimento da escada, né? Que é 2,80 metros. Tranquilo? Então, se a gente quiser fazer o seno de B, que é esse cara aqui, ó, né? O seno desse cara, você faz lá, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ficaria Bzinho sobre A. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, você estaria fazendo 2 por 2,8. Né? Então, o seno desse cara ficaria 0,7. O cosseno dele, né? O cosseno dele já seria aqui, o cateto adjacente sobre hipotenusa. 1,96 sobre 2,8. Que daria aí 0,7. Beleza? E a tangente desse cara aqui, tangente de B, ficaria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? B sobre C. Então, ficaria 2 por 1,96, que é aqui aproximadamente 1,02. Aí o que acontece? O que representa esses valores? O que é isso aqui, ó? Seno de B, cosseno de B, tangente de B. O que são essas razões trigonométricas? Repara que elas deram valores diferentes, né? Aqui, ó. Essas razões trigonométricas deram valores distintos, né? Mas todas elas são a respeito de um ângulo específico, que é o meu ângulo B, que está aqui, né? Tem uma tabelinha, galera, uma tabelinha trigonométrica que vai fornecer o seno, cosseno e a tangente de um ângulo, para vocês descobrir qual é esse ângulo, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês no livro. Deixa eu colocar aqui no livro para vocês, lá na página 237. Eu quero mostrar essa tabela para vocês. Deixa eu ver aqui. Seno, cosseno e tangente. Deixa eu ver se eu acho aqui com a página. Aqui. Oi. Tá suave? Beleza. Olha só, aqui tem a tabelinha trigonométrica, né?
Lá na página 243, na verdade. Aí o que acontece, ó? Nesse exemplo aqui que a gente colocou, vamos ver que o nosso seno, deixa eu ver, deu 0,71, cosseno deu 0,7. E a tangente deu 1,02. Deixa eu ver se eu encontro aqui qual é o valor desse cara. 0,7, tá mais pra frente, tá mais ou menos aqui, ó. 0,7, 0,7071, né? Olha aqui, 0,7 o cosseno e a tangente 1,02. Esse ângulo aqui provavelmente é o ângulo de 45 graus, ó, da escada. Provavelmente esse cara bem aqui, ó, esse Bzinho, é o ângulo de 45 graus. Então, ó, todos esses valores, eles estão tabelados, tá? Aí você pode consultar essa tabelinha e ver qual é o valor do ângulo específico. É claro que o aluno, né, ele não tem que decorar, né, o seno, cosseno e a tangente de todos os ângulos. Não precisa, tá longe disso. Tá? Agora, os notáveis, os ângulos notáveis, aí sim ele precisa. Breno, o blogueirinho do CMT. Jesus amado. Beleza. Aí olha só. Deixa eu voltar aqui que eu até me desconcentrei com esse nickname. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Os notáveis. Esses notáveis aí sim, galera. Esse vocês precisam saber. Que é quem? 30, 45 e 60. Galera, esses três carinhas aqui, se vocês souberem o seno, cosseno e a tangente desses três caras, acabou. Vocês não vão ter dificuldade aqui no segundo ano com trigonometria na circunferência. Mas tem que saber esses caras, tem que saber o comportamento deles lá no ciclo trigonométrico. Porque qualquer ângulo que eu tiver lá no ciclo trigonométrico, lá na circunferênciazinha trigonométrica, vai ter uma relação com esses notáveis aqui nos quadrantes. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas aqui então tem as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, vocês precisam saber, tá? E aqui tem umas questões para a gente só treinar rapidinho. Uma observação, olha só. Os ângulos de um triângulo agudo, de um triângulo retângulo, são complementares, né? O que são complementares? Complementares, ângulos cuja soma, né? Cuja soma é igual a 90 graus. Tranquilo? Então, se um deles tem medida x, o outro tem medida 90 menos x. Beleza? No exercício anterior, constitui um exemplo da seguinte propriedade. Olha só. Seno de x é igual a cosseno de 90 menos x. Deixa eu explicar isso aqui para vocês nas questões que aparecem aqui. Beleza? Olha só. Já que num triângulo retângulo eu já vou ter aqui um ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Os dois ângulos que vão estar lá dentro, que no caso seria esse x aqui, esse x, e esse outro cara aqui, que eu vou colocar de azul, não importa quem é ele aqui, tá? Vou colocar esse outro carinha aqui, ó. Beleza? Se eu pegar esses dois carinhas, ó, o ângulo azul, beleza? Se eu pegar o ângulo azul e somar com o ângulo vermelho, que no caso ali da questão é x, né? Se eu somar esses dois caras, eu sei que eles têm que dar 90. Beleza? Se eu somar os dois, eu sei que tem que dar 90. Eles são o quê? Complementares. Eles são complementares. Beleza? Porque já que eu tenho um ângulo de 90, os outros dois, a soma deles tem que dar 90. Beleza? Porque, pela propriedade lá dos triângulos, né? A soma dos ângulos internos de um polígono de 3 lados tem que ser sempre 180 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo, sempre 180. Se eu já tenho 90, então o azul com o vermelho só pode dar 90. Beleza? Só que tem um detalhe. O seno desse cara, olha só, o seno do ângulo azul, vou colocar assim, o seno do azul. O seno do ângulo azul que está ali, ele é igual ao cosseno do vermelho. Beleza? Justamente pelo fato desses ângulos serem complementares. Então, por exemplo, ó, vamos pegar um ângulo notável. Por exemplo, 30. O seno de 30. O seno de 30. Ele é igual ao cosseno de quem? Vamos pegar aqui, ó. Seno de 30. Do 30 para chegar no 90. Do 30 para chegar no 90. Falta quanto? 60, não é isso? Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Beleza? Isso aqui sempre vai ser padrão, sempre.
Se eu quiser, por exemplo, o cosseno de 45. Cosseno de 45. Cosseno de 45 é igual ao seno de, ó, do 45 para chegar no 90, falta quanto? 45, não é? Então, cosseno de 45 é igual ao seno de 45, tá? Então, essa propriedadezinha aqui, galera, ela é padrão, ó, tá? O seno de um ângulo x é igual ao cosseno do seu complementar. E vice-versa. O cosseno de um ângulo x é igual ao seno do seu complementar. Beleza? Sabe onde vocês podem ver isso aqui com mais detalhes? Lá naquela tabelinha do 30, 45, 60. A gente vai fazer ela, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, beleza? Vamos colocar lá e a gente vai ver isso aqui com detalhes. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é só pra gente relembrar o que diz essa propriedadezinha aí. Um ângulo e o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar e vice-versa. Então aqui, por exemplo, determine o seno de x em cada um desses casos aqui, só para a gente relembrar aí, ó, o seno de x. Bom, o seno, como o meu ângulo que eu estou trabalhando é o x, então o seno de x é igual ao cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é 4. Então, o seno de x aqui, o seno do meu ângulo x, é igual a 1 sobre 2. Já simplificando, né? Vocês sabem que lá na tabelinha, seno que dá 1 sobre 2, seria dizer que esse cara aqui é 30 graus. Beleza? 30 graus. Aqui, o cosseno desse cara aqui, ó. Então, vamos fazer logo desses aqui também. Quem seria o seno do azul? Vamos chamar esse azulzinho aqui de y. Quem seria esse cara? Seno de y. Agora, o meu ângulo de referência é o y, né? Cateto oposto a y. Só que, veja, eu não tenho cateto oposto desse cara. Não tenho cateto oposto a y. Mas eu sei do teorema de Pitágoras o seguinte, ó. Que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Esse aqui embaixo eu vou chamar de m mais o 2 ao quadrado. Então dá pra gente fazer isso, ó. Eu tenho que m é igual a 4 ao quadrado é 16. 16 menos 4. Então vai ficar 12. Beleza? Vai ficar 12. O 12 na sua forma fatorada é quanto, hein? 12 na sua forma fatorada, se eu tirar aqui a raiz quadrada, ele é isso aqui, ó. Ele é 2 raiz de 3. Que é 2 ao quadrado, quadrado sai, é isso aqui, ó. 2 raiz de 3. Então, esse cara aqui é 2 raiz de 3. Esse cateto, né? Então, olha só, o seno de y, ó, cateto oposto, 2 raiz de 3, sobre a hipotenusa. Hipotenusa que é 4. Beleza? Posso simplificar, né? Esses dois caras aqui, ó, o 2 e o 4. E eu vou ter que o seno de y é igual a quem? Raiz de 3 sobre 2. Aí aquela coisa, né? Raiz de 3 sobre 2. Poxa, se olhar lá na tabelinha, o seno lá que dá raiz de 3 sobre 2 significa que esse y aqui é 60. E faz total sentido, né, galera? Porque olha só, se aqui já é 90, o vermelho é 30, então o azul só pode ser 60. 60 com 30 dá 90, com esses 90 que está aqui, 180, você fecha aí os ângulos do triângulo. Beleza? Tranquilão? Então, como nessa questão ele só pediu o seno, né? Eu fiz só o seno aí. A2. Deixa eu colocar esse cálculozinho aqui em cima para vocês, para ganhar espaço. 4 ao quadrado, m mais 2 ao quadrado. Aqui o meu m foi 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Que eu vou ganhar espaço para fazer essa 2 aqui. Então a 2 agora, que ele está querendo? Ele está querendo cosseno, né? Então bem suave, bem de boa, só para te relembrar aí. Então aqui o cosseno. Cosseno de x, né? Bom, cosseno de x, cuidado, que agora é esse cara aqui, né? Cosseno não é cateto oposto, é cateto adjacente, é o cateto que está colado. Então cosseno de x é quem? É o adjacente, 6, sobre a hipotenusa lá, que é 8. Beleza? Dá pra gente simplificar aqui, né? Por 3. Por 3 não, por 2, né? Vai ficar 3, né? Vai ficar 3. E aqui vai ficar 4, tá? Então, cosseno de x ficou 3 sobre 4. Beleza?
Galera, 3 quartos. 3 quartos. Ficou a minha resposta aí. Só ver quem tá entrando agora. Júlia Uchoa. Beleza? Então, ó, o cosseno de x ficou 3 sobre 4. Tranquilo? Quem seria então esse outro cara aqui? Ó? Vamos pegar esse cidadãozinho que tá aqui em cima. Ó. Esse carinha aqui. Esse aqui eu vou chamar de θ. Pronto. Quem seria o cosseno daquele θ lá? Ó, mais uma vez, ó, eu não tenho a medida desse outro cateto. Posso fazer aqui um Pitágoras rapidinho, né? Fazer um Pitágorasinho aqui, eu vou chamar essa distânciazinha aqui de y. De y. Pronto. Então, fazendo Pitágoras, eu tenho isso aqui, ó. 8 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 6 ao quadrado. Beleza? 8 ao quadrado é 64, não é isso? 64 tira aí 36, dá 24, né? Então, y ao quadrado é igual a 24. Qual é a raiz quadrada do 24, hein, galerinha? 28? 28, né? Valeu. Qual ficaria aí a raiz quadrada desse cara? Fala aí pra mim. Hein? 2 raiz de 7, né? Isso, 2 raiz de 7. Já, se você for fatorar, você vai chegar nisso também. Então, y vai ficar com 2 raiz de 7. Beleza, então, ó, o cosseno de θ ficaria o cateto adjacente a θ, coladinho com θ, 2 raiz de 7, sobre a hipotenusa, que é 8. Belezinha? Cancela esses dois carinhas aqui. Vou ter que o cosseno de θ, cancela assim, no sentido de simplificar, tá? É raiz de 7 sobre 4. Beleza? Pronto, tá aí. Cosseno do θ, tá aqui o cosseno do x. Beleza? 90, né? θ e x aqui, a soma deles tem que dar aí 90 graus, tá? A tangente, bem tranquilo, tangente é o coca, né? Tangente de x, cateto oposto a x, 12, né? Cateto adjacente, 15. Belezinha? 12 sobre 15. Posso simplificar isso aqui por quanto? Por 3, né? Por 3? Fica melhor, né? 2 dividido por 3 vai ficar 4. 15 por 3 vai ficar 5, né? Então 4 sobre 5, isso aqui dá 0,8, né? 0,8. Belezinha? E aqui embaixo ele pede, ó, ele quer que você calcule o seno de B, cosseno de B e a tangente de B. Então, ele quer esse cara aqui, ó. Esse Bzinho aqui. Todas as razões trigonométricas referentes a esse cara aqui. Então, ó, o seno de B, só pra gente lembrar aí. Cateto oposto a B, 5 sobre a hipotenusa, que é 13, tá? O cosseno de B vai ficar o cateto adjacente, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 13, né? E a tangente de B é o cateto oposto, 5 sobre o cateto adjacente, 12. 5 sobre 12. Beleza? Então, tá aqui, só pra gente lembrar. Beleza, galera? Alguma dúvida nisso aqui? Tinha alguém que não lembrava? Acho que vocês são bons pra caramba, todos vocês lembram dessas razões trigonométricas, né? Tudo certo aqui no chat? Tudo beleza? Tudo certo, né? Tá tranquilão. Essa matériazinha ela é bem de boa. Claro que assim, dá pra pegar pesado. Dá pra pegar, tem umas questões assim de razões trigonométricas que, né, se você for puxar, pega pesado. Mas o básico, o filé mignon aqui da parada é você lembrar que é seno, cosseno e tangente e as razões trigonométricas. Acabou. Belezinha aí? Fala comigo aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Fala comigo aí, todo mundo. Cadê? Mariana, Nicolas, Máximos, Afonsos, Lígia, todo mundo. Isso aí, rapaz. Jennifer, Giovana, vocês são demais. Beleza. Tá, aí olha só. Tá bom, pode parar de falar comigo. Vamos pra cá, ó. Aqui, ixi, eu saí sem querer, ó. Saí sem querer. Eu saí, não, tá aqui. Ah, não, tá aqui, beleza.
Deixa eu já manter logo essa paradinha aqui para vocês. Aí, ó. Vai ficar tudo salvo depois que não puder assistir, tá? Vocês estão assistindo as aulas anteriores para revisar? Tá tudo certo? Tá, né? Vamos lá. Então, olha só. Relação entre as razões trigonométricas. Galera, pelo amor de Jesus Cristo, gravem essa página do slide aqui, velho. Isso aqui vocês vão ver com o professor Patrick na circunferência. Mas já gravem essa relação trigonométrica bem aqui, ó. Vou chegar e vou mostrar ela para vocês. Gravem com todo o coração. Todo o coração. Toda prova de vestibular que cai trigonometria na circunferência, ele vai cobrar esse cara aqui. Ele vai cobrar esse cara. É uma relação extremamente importante dentro da trigonometria. Vou explicar para vocês, olha só. As razões trigonométricas de um mesmo ângulo têm relações entre si. Eu vou mostrar essa relação para vocês. Mas, por exemplo, olha para cá, para esse triângulo retângulo, né? O triângulo ABC, retângulo em A, e o ângulo específico que ele está trabalhando é esse Bzinho aqui, que é esse cara aqui da ponta. Beleza? Então, o que a gente sabe aqui sobre ele? Ó? O seno de B é quem? Cateto oposto a B sobre hipotenusa. Então, olha lá. Cateto oposto a B, que é o Bzinho, sobre hipotenusa, que é o A. Bem de boa, né? Isso aqui. Pronto. Vamos guardar isso aqui. O cosseno de B é o cateto adjacente sobre A. Ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Grave isso aqui também. Beleza? Grave isso com todo o coração. Aí o que ele fez? Olha só. Ele decidiu isolar o B e o C, os catetos, em função da hipotenusa. Então o que ele fez? Ó, pegou esse A que estava aqui dividindo, passou multiplicando. Pronto, passou multiplicando. Ficou com essa primeira aqui. Pegou aqui, ó, de novo, mesma coisa, ó, o A que estava dividindo, passou multiplicando cosseno. Isolou o C. Então, o que ele fez? Preste bastante atenção. Ele escreveu os catetos, tá? Ele escreveu os catetos, o B, catetozinho oposto, e o cateto adjacente. Ele escreveu o B e o C em função da hipotenusa, e do seno e do cosseno desse cara aqui, ó, desse ângulo que ele está trabalhando. Beleza? Foi isso que ele fez, tá? E aí, o que vocês sabem? Então, olha só. Pelo teorema de Pitágoras, e isso está escrito bem aqui, ó, nessa linha. Mas eu vou colocar ali também de novo, ó. O que você sabe? Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual ao quê? A soma dos catetos, né, ao quadrado. Não é isso? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Só que quem era o B mesmo? Ele escreveu o B em função da hipotenusa e do seno. Então, ó, olha aqui, o B é quem? É A vezes seno de B. Então, é A vezes o seno de B. Tudo isso aqui ao quadrado. Quem é o C? Quem é o Czinho? O Czinho é A vezes cosseno de B. Vamos só substituir, ó. A vezes cosseno de B. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, a gente eleva ao quadrado, ó, vai ficar com isso aqui, ó. Presta bastante atenção, ó. A ao quadrado, Seno de B ao quadrado fica seno ao quadrado de B. Mais A ao quadrado. Aqui, ó, cosseno de B ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado de B. Belezinha? Tranquilo? Mas, olha só, o que a gente vai fazer aqui agora? Preste bastante atenção, ó. O A ao quadrado, como ele aparece aqui e aparece aqui, eu consigo colocar ele em evidência. Então, coloco A ao quadrado em evidência. Aí, eu vou ter seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B. Aí, olha só, como aqui tem A ao quadrado e tem A ao quadrado e eu estou diante de uma multiplicação, eu posso simplificar. Eu posso cancelar esses dois termos, ó. Cancela esse termo. E aí, eu vou ter o quê? 1 igual a seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B. Que é exatamente essa relaçãozinha aqui que apareceu pra gente. Tá? Conhecida como relação fundamental da trigonometria. Gente, olha o nome da parada. Relação fundamental da trigonometria. Será que ela é importante? O que vocês acham? Será que essa relação é importante? Pelo nome dela você já tira. Tá? Relação fundamental da trigonometria. Então,
essa relação fundamental é uma maneira de você relacionar o seno e o cosseno daquele ângulo específico que você está trabalhando lá no triângulo retângulo. E vocês vão ver isso também no ciclo trigonométrico. Beleza? Alguma dúvida nessa relação fundamental? Tudo certo aí? Beleza, nenhuma, né? Show de bola. Fechou. Então vamos seguindo aqui, ó. E aqui, aqui embaixo tem alunos que às vezes confundem. Professor, seno ao quadrado de B é a mesma coisa que seno de B ao quadrado? Sim, né, galera? Seno de B ao quadrado fica seno ao quadrado de B. Beleza? Só lembrar aí, tá? Se você, por exemplo, pega assim, ó, 4 ao quadrado, não é a mesma coisa de você fazer 4 ao quadrado, né? Que é 16. É porque aqui é razão trigonométrica, né? Que você está elevando ao quadrado. Só não confundam isso. E se você colocar o seno de B sobre o cosseno de B, você está calculando nada mais, nada menos do que quem? Do que a tangente. Beleza? Do que a tangente de B. Tá? Então, tangente de B é quem? Seno sobre cosseno. Ou, os alunos têm aluno que prefere escrever o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu prefiro sempre o coca, né? Sempre coca. Só que como a gente está trabalhando agora com relação entre as razões trigonométricas, por exemplo, como é que o seno do B se relaciona com o cosseno do B? Como é que a tangente de B se relaciona com o seno de B? Aí a gente usa essa daqui, ó, para tangente, seno de B sobre cosseno de B, e usa essa daqui, que é a fundamental. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B igual a 1. Vamos dar um exemplo para vocês fixarem? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Se B é um ângulo agudo de um triângulo retângulo e seno de B é igual a 2 raiz de 2 sobre 3, calcular o cosseno de B e a tangente de B. Então, repara, ele já deu o seno pra gente, ó. Ele já deu o seno pra gente. Vamos fazer isso aqui de várias maneiras, tá? Se B é um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Então, perceba uma coisa, ó. Tem um triângulo retângulo. Beleza? Tem um triângulo retângulo. Aqui vai estar o meu ângulo B. Aqui vai estar o meu ângulo B. Vamos supor que esse aqui eu vou chamar de A. Esse aqui de C. Retângulo aqui no A. Pronto. Aí o que ele falou? Ó? Ele falou o seguinte. Que o seno de B, ele era 2 raiz de 2 sobre 3. O aluno que é mais esperto, o que ele vai fazer? Ele sabe que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então ele já sabe que esse cara que está aqui desse lado... Cadê o vermelho? Aqui. Ele já sabe que esse cara que está aqui desse lado, ó, é 2 raiz de 2, porque é o cateto oposto de B, né? E ele sabe que a hipotenusa, o maior lado do triângulo, é 3. Beleza? O que ele faz? Ele joga num Pitágoras e acha o cateto adjacente. Depois ele só escreve o cosseno. Depois que ele tem o seno e tem o cosseno, ele faz a tangente. Ele deixa a tangente por último. Beleza? Então isso é uma maneira. Outra maneira é a gente usar a relação fundamental. Então, por exemplo, ó, aqui utilizando... Vamos fazer com calma. Vamos fazer dos dois jeitos. Utilizando o teorema de Pitágoras. Eu tenho isso aqui, ó. 3 ao quadrado igual 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 ao quadrado. Né? Mais o cateto adjacente. Eu não sei quanto que é o tamanho desse adjacente aqui. Distância de AB. Vou chamar de x, tá? Mais o meu x ao quadrado. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 9. Aqui 2 ao quadrado é 4. Vezes 2 vai ficar 8. Né? Vai ficar 8 mesmo, é isso? 2 ao quadrado, 4. Cancela raiz com raiz. Isso aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Mais o x ao quadrado. Então, eu já sei que o tamanho do meu x ali é 1. O meu x ali é 1. Essa distância aqui de A até B. Então, se eu quiser escrever o cosseno, olha só. O cosseno de B, cateto adjacente coladinho com B, que é o meu x, 1, sobre hipotenusa, que é 3. Pronto. Achei o meu cosseno. Né? O meu seno ele já deu, tá aqui. Agora falta a gente achar a tangente, ó. Quem é a tangente de B? Tangente de B. Como é que você faz isso? Tangente é lembrar do coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, 2 raiz de 2
sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, tangente de B simplesmente ficou ali 2 raiz de 2. Beleza. Esse exemplo aqui bem tranquilo, só com trigonometria no triângulo retângulo. Isso aqui é uma maneira de resolver. Achar seno, cosseno e tangente, né? Utilizando Pitágoras, as razões trigonométricas. A segunda maneira de fazer isso aqui é utilizando a relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Então, por exemplo, ó, relação fundamental diz o seguinte, a gente acabou de ver ali, né? No slide anterior, ela diz que seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B, tudo isso aqui igual a 1, né? Eu tô pegando o B, pessoal, porque é o ângulo que a gente está trabalhando, tá? Aqui específico, aqui, ó, é o ângulo que a gente está trabalhando. Mas esse cara aqui, vou até fazer assim, ó, você pode generalizar, ó. Pega qualquer ângulo lá do seu triângulo retângulo. Vou pegar pode ser um alfa, um teta qualquer. Beleza? Só que você só precisa lembrar que seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta igual a 1. Beleza? Joga aqui nessa formulazinha. Ele já deu o seno, né? O seno é quem? 2 raiz de 2 sobre 3. Então, olha só. 2 raiz de 2 sobre 3. Tudo isso aqui ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado do B. Tudo isso aqui igual a 1. Olha só. Aqui vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vai ficar 4. Aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar 3 ao quadrado vai ficar 9. Então vai ficar assim, ó. 8 sobre 9. Se você pegar esse aqui e levar ao quadrado, vai ficar 8 sobre 9. Mais cosseno ao quadrado de B. Tudo isso aqui igual a 1. Olha que beleza, ó. Cosseno ao quadrado de B é igual a 1 menos 8 sobre 9. 1 menos 8 sobre 9 é muito tranquilo de fazer. Muito tranquilo de fazer, porque olha só. 8 sobre 9, para chegar em 1 inteiro, falta 1 sobre 9. Ou se você quiser tirar o MMC, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e tal. Pode fazer também, fica à vontade. Mas olha só, cosseno ao quadrado de B vai ficar 1 sobre 9. Como aqui está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? De ambos os lados. Então, ó, tirando a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 1 sobre 9? É quanto? É 1 terço. Pronto. Tá aqui o meu cosseno de B. 1 terço. Foi a mesma coisa que eu encontrei aqui em cima, ó. Só que agora eu utilizei a relação fundamental da trigonometria. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou já posso calcular a tangente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A pergunta pode parecer boa, mas tanto faz colocar seno de B ao quadrado ou... Isso. Porque não... Peraí. Mas tanto faz colocar... Porque não terá valores negativos. Tá. Olha só, sua pergunta não foi boba, não. Importa sim o lance de você fazer negativo e positivo. Porque olha só. Quando você tira a raiz quadrada de um número 25, você sabe que tem dois valores possíveis. Pode ser o mais ou menos 5. Por quê, professor? Porque matemática básica, em algum dia da sua vida, você assistiu lá, terça-feira lá, 4 horas, olha só. 5 ao quadrado, você sabe que é 25. E menos 5 ao quadrado, você também sabe que é 25, né? Beleza? Então, quando você tira a raiz quadrada de um valor, você pode ter dois valores possíveis, um positivo ou um negativo. Beleza? Quando eu tiro o cosseno ao quadrado de um ângulo, aqui no caso a gente fez aqui, ó, cosseno ao quadrado deu cosseno ao quadrado aqui deu B, de B ficou 1 sobre 9. Tirei a raiz quadrada, ficou 1 sobre 3. Professor, mas aqui a resposta não deveria ser... Mas aqui a resposta não deveria ser mais ou menos 1 sobre 3? O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Deixa eu perguntar pra vocês aí. O que vocês acham? A resposta deveria ser mais ou menos 1 sobre 3? Não? Por que não? Tem que dar uma justificativa também. Se sim, por quê? Se não, por quê? Fujimoto, só não pode ser valores positivos? Ângulo só pode ser positivo?
É por causa dos quadrantes. Ó, já estamos evoluindo. Já estamos evoluindo. Alguém? Não tem lado negativo em um triângulo. É uma justificativa. Senão tem que ser positivo. Beleza, vocês estão no caminho certinho. Todos vocês aí responderam de maneira correta. Faz sentido eu calcular o cosseno de um ângulo e ele ser negativo? No caso do triângulo retângulo, da trigonometria no triângulo retângulo, o que vai importar para mim é o valor positivo mesmo, igual vocês responderam. Só que a Gabi falou ali, ó, professor, mas no quadrante, nos quadrantes lá do ciclo trigonométrico, o cosseno de um ângulo, dependendo de qual quadrante que ele vai estar, pode ser positivo, ora pode ser negativo. Então é esse cuidado que vocês vão ter que ter. Aqui no caso, como é triângulo retângulo, a gente não tem ângulo negativo, né? Para triângulo. Aqui é tranquilo, então a gente usa o valor positivo. Mas lá no ciclo trigonométrico, é possível sim que você calcule o cosseno de um ângulo e o sinal dele seja negativo. Beleza? Isso é possível sim. E vocês vão ver isso aí com o professor Patrick. Tá? Então aqui, só o que me interessa é o valor positivo. Deixa eu apagar aqui então o negativo. Beleza? Massa. Aí vamos calcular aqui a tangente rapidinho para a gente fechar. A tangente de B. Tangente de B. Então ficaria... eu posso usar o coca ou a relação trigonométrica para calcular a tangente. Que relação é essa, professor? Tangente de beta, tangente de B, desculpa, tangente de B. É só fazer seno de B sobre cosseno de B. Então a tangente desse cara, tangente de B, ficaria... Quem é o seno? O seno ele deu. O seno é 2 raiz de 2 sobre 3. Quem é o cosseno? O cosseno é 1 sobre 3. Pô, ficou pequeno demais aqui, ó. Deixa eu jogar esse cálculo aqui pra cima. Mas é só fazer o seno sobre o cosseno, tá? Então, ó, fazendo aqui o seno sobre o cosseno. Tangente de B é igual. Então, olha só. 2 raiz de 2 sobre 3. Esse é o seno. Dividido pelo cosseno. Que é... Cadê o cosseno? Acabei de achar. 1/3. 1/3. Você vai manter a primeira. Olha lá. Mantendo a primeira. E multiplicando pelo inverso da segunda. Vou cancelar esse 3 com esse 3. 2 raiz de 2 dividido por 1. Tangente de B é igual a 2 raiz de 2. Mesmo esquema. Pronto. Tinha acabado de encontrar isso aqui anteriormente. Beleza? Professor, então vamos resumir aqui a parada. Presta atenção aqui comigo. Se tem esse jeito mais fácil de resolver no triângulo, para que eu vou usar a relação fundamental da trigonometria? 2 motivos. Primeiro motivo de relação fundamental da trigonometria, que na circunferência trigonométrica, o seno, o cosseno e a tangente podem ter sinais negativos. Esse é o primeiro motivo, tá? O seno, o cosseno e a tangente podem ter sinais negativos. Você, então, tem que se atentar nisso. O segundo motivo que eu queria falar a respeito de usar a relação fundamental da trigonometria é que vocês não mais vão só utilizar seno, cosseno e tangente. Existem outras razões trigonométricas. Quais são elas? Fala aí pra mim no chat. Vamos ver se vocês sabem quais são. Além de seno, cosseno e tangente. Cotangente é uma, beleza. O que mais? Secante é outra, isso, Nicolas. Boa, Gustavo Nascimento. Secante, cossecantes, cotangente. Então, tem outras razões trigonométricas que vocês vão aprender isso aí no ciclo trigonométrico. E essa relação fundamental vai ajudar os senhores na resolução dessas questões aí. Beleza? Aqui, ó, eu deixei a questão 5 para vocês. Essa 5 aqui, ó. Se x é um ângulo agudo de um triângulo retângulo e tangente de x é igual a raiz de 15, calcular o seno de x e o cosseno de x. Beleza? Então presta bastante atenção, ó. Ele disse aqui para mim que a tangente de x é igual a raiz de 15. Certo? O que eu sei sobre tangente? O que eu sei sobre tangente de x? Eu sei que tangente é seno de x sobre cosseno de x. Tudo isso daqui sobre raiz de 5. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cosseno que está aqui dividindo. A gente passa multiplicando. Aí a gente deixa assim, ó. Seno de x é igual
cosseno de x vezes raiz de 5. O que vocês acham? Que aí eu vou ter o seno isolado, ó. Pronto. Eu vou ter o seno isolado. Oi. De 15, né? Viajei. 15. Aqui é um 15. Valeu, valeu, valeu. Cara, você acredita que eu tô de lente e minha lente tá embaçada, que eu não joguei colírio? E eu não tô afim de usar óculos. Odeio usar óculos. Mas tá aí, ó. Seno de x é igual a cosseno de x vezes raiz de 15. Então, só peguei o cosseno e passei multiplicando. Galera, alguma dúvida aqui nesse passo? Fala aí pra mim. Tudo certo, né? Eu não tô olhando o chat não, eu tô só com a tela do slide aqui. Se tiver dúvida, vocês me falam, tá? Tangente de x, ele disse que era raiz de 15. Tangente de x eu sei que é seno sobre cosseno. Passei o cosseno multiplicando. Pronto. Agora eu tenho uma relação fundamental, ó. Relação fundamental nesse aqui, ó. Seno ao quadrado de um ângulo x mais cosseno ao quadrado de um ângulo x. Eu não sei que isso aqui é 1. Não é isso que diz a relação fundamental da trigonometria? Certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa informação 1 e vou substituir aqui na segunda. Bem aqui no lugar do seno eu vou jogar isso aqui tudo, ó. Vou substituir, ó. Então no lugar do seno eu vou colocar cosseno de x raiz de 15, tudo isso aqui ao quadrado. Beleza? Mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso igual a 1. Aqui vai ficar cosseno de x raiz de 15 ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó. 15, quadrado da raiz aqui vai cancelar, né? Vai ficar 15 cosseno ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 15 cosseno ao quadrado de x mais 1 cosseno ao quadrado de x, eu vou ter 16 cosseno ao quadrado de x. Tudo isso igual a 1. Igual a 1. Certo? Pego 16, está multiplicando, passo dividindo. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 16. Certo? Tranquilo? Fala comigo. Tiro a raiz quadrada, porque está elevado ao quadrado. Tiro a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter cosseno de x igual a 1 sobre 4. Pronto. Achei o cosseno. Vou fazer com o vermelho aqui. Achei o cosseno. Tá aqui, bonitinho. O cosseno que eu tanto queria. Professor, você achou um valor positivo, não foi? Sim, positivo, porque eu estou num triângulo retângulo, né? Professor, mas se eu estivesse lá no ciclo trigonométrico e o cara falasse para mim que esse x fosse um ângulo do segundo quadrante. Aí a chinela ia cantar, porque o sinal do cosseno no segundo quadrante do ciclo trigonométrico, ele seria negativo. É esse cuidado que vocês vão ter que ter quando vocês estiverem estudando lá circunferência trigonométrica. Beleza? Como a gente está aqui no triângulo retângulo, sossegado, bonitinho, valor positivo, 1/4. Pronto, a gente achou o cosseno, né? Vamos achar o seno? Vamos achar o seno aqui? O seno tá fácil, ó. Substituir aqui na primeira, ó. Na primeira, ó. Seno de x é igual a quanto? Cosseno de x vezes a raiz de 15, né? Cosseno de x vezes a raiz de 15. Essa é a primeira, né? Bom, como o seno de x eu já encontrei, ou o cosseno, né? Cosseno de x eu já encontrei, eu vi que é 1/4. Então vai ficar 1 sobre 4 vezes a raiz de 15. Pronto, tá aí o valor do meu seno. Seno de x é esse aí, ó. Raiz de 15 sobre 4. Alguma dúvida aí, meu povo? Povo bonito, abençoado. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo? De boa, tudo certo, sim. Tá, Roberto Leite. E aí, Robertinho? Como é que tá, meu querido? Tranquilo, Vitor, Gabi, Fujimoto. Massa, isso aí. Então, que bom que vocês pegaram aí a relação fundamental da trigonometria. Vocês podem resolver pelas ideias, né? Dava para fazer essa questão aqui, ó, por exemplo, essa 5, sem usar a relação fundamental da trigonometria, fazendo as manipulações aqui, jogando no triângulo retângulo, vendo o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, a gente, fazendo Pitágoras, a gente iria chegar também, tá? Mas acho que a relação fundamental também ajuda, que é uma forma de você relacionar, né? O seno com o cosseno com a tangente com... Entendeu?
desse ângulo específico aqui, x, né, que ele deu na questão. Beleza? Bom, só pra gente relembrar, eu acho que nem vale a pena eu ficar perdendo tempo nisso aqui não, mas eu coloquei no slide pra vocês, ó. Seno, cosseno e tangente de 30 e de 60 e de 30, vacilo meu aqui, 30, 45 e 60, tá? Beleza? Vou passar por cima aqui, só pra vocês verem mais ou menos o seguinte. Vamos começar com um de 45. Presta bastante atenção. Sempre que você quiser saber quem é o seno, cosseno e a tangente de 45, a demonstração, ela vem lá do quadrado, galera. Olha só. Pega um quadrado de lado L, igual ele colocou aqui. Divide ele no meio. Traça uma diagonal. Se aqui é L, se aqui é L e aqui é L, a diagonal é L raiz de 2. Você pode fazer um Pitágoras aí se você quiser. Como aqui é 90 e você traçou uma diagonal, aqui é 45 e aqui é 45. Beleza? Então, pessoal, se vocês fizerem aí as razões trigonométricas, por exemplo, seno de 45, né? Pega lá o 45. Cateto oposto, L sobre hipotenusa, que é L raiz de 2, né? Cancela o L com L, vai ficar 1 sobre raiz de 2. O que você faz quando você tem uma raiz no denominador? Você racionaliza, né? Multiplica pela raiz em cima e embaixo. E aí você vai ver que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, mesmo esquema. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, o cálculo é o mesmo, tá? Você vai ver que o seno e o cosseno de 45 é o mesmo valor. E galera, olha só. Volta aqui nesse slide, ó. Cadê? Nesse aqui. O seno de um ângulo x não é igual ao cosseno do seu complementar? Não é isso? Olha aqui, só aparecendo para vocês. O seno de 45 é igual ao cosseno do seu complementar. Ou seja, de 45 para chegar em 90 não falta 45 também? Então tá aí, ó. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Que é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. A tangente. Oi? É 30, 60 e 90. São. Beleza? Tem um triângulozinho aí também conhecido que é assim, ó. É L raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 e 3. Só que eu não gosto de passar isso porque senão vocês ficam decorando e tentando achar isso nas questões, sabe? Eu prefiro que vocês entendam o processo. O que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente, beleza? Belezinha? Então aqui, ó, a tangente de 45 seria coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre L é 1, beleza? Então, 45 é o mais fácil de pegar. Do 30 e do 60, primeiro a gente veio aqui pro 30, daqui pra cima. Beleza? Eita, poxa, fiz merda aqui. Às vezes minha caneta endói. Pronto. Olha só, vamos ver aqui do 30 primeiro. A demonstração, galera, ela vem lá do triângulo equilátero, tá? Pega um triângulo equilátero, 3 lados iguais, ó, L, L e L. Traça uma altura, segmento que parte do vértice, toca no lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. Traça uma altura, essa altura por Pitágoras, olha só. Você vê que você formou dois triângulos, né? L. Aqui, como ficou dividido no meio, esse segmento, então metade é L sobre 2. L sobre 2. Fazendo um Pitágoras, você acha esse lado oposto aqui, ó, que é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Aí aqui tu vai fazer, ó, todas as... Não, pera aí. Deixa eu pintar esse 60 aqui de azul. Senão vocês vão achar que o ângulo é igual, vai falar pra mim que é isósceles. Pronto. Pronto. Então, aqui ó, 30 e aqui 60. Aí vocês vão fazer todas as razões trigonométricas. Isso eu vou deixar até como um dever de casa aí pra vocês, ó. Se quiser lembrar aí, ó. Então, por exemplo, ó, quem é o seno de 30? Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa L. Você vai achar que o seno de 30 é meio, 1 sobre 2. Tá? Cosseno de 30.
cateto adjacente sobre hipotenusa. Vocês vão achar que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é o coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, fazendo aqui a tangente de 30, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Você vai racionalizar aqui no final. Você vai achar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Para o ângulo de 60, mesmo esquema, tá? Seno de 60, aí pega o cateto oposto a 60 sobre a hipotenusa. Então você vai achar, repara o seguinte, ó, o seno de 60, ele é igual ao cosseno de 30. Propriedadezinha, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Tá aqui, ó. Não precisava nem fazer conta. Já que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. 30 com 60 não dá 90? Não são ângulos complementares? Né? De maneira similar, ó. O seno de 30 é igual ao cosseno, aqui, ó. É igual ao cosseno de 60. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Aqui no livro ele tem um erro de digitação, ó. No livro, ele colocou 30 aqui, mas aqui, ó, é 60. Vocês corrigem no livro de vocês também, tá? Pronto. O seno de 30, que é meio, é igual ao cosseno de 60. Também, mesmo esquema. Tranquilão? Tá? Agora, isso só vale para seno e cosseno. Para tangente não vale não, tá? Pode ver a propriedadezinha lá, ó. Ela só é válida para seno e cosseno. Para tangente ela não vai valer. Pode ver que a tangente de 30, ó, ela não é igual à tangente de 60, né? A tangente de 30 ela é raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 ela é raiz de 3. Beleza? Então com isso a gente chega na tabelinha, né, galerinha? Então, ó, você coloca lá 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, né? Aí a raiz vai no... Sei lá, como é que é essa musiquinha? É um Jingle Bell, né, velho? Pera aí, como é que é essa, ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí... Como é que era? Canta aí, velho. Como é que é essa musiquinha? Pode, vai lá. Show de bola, isso aí, valeu. Massa, é isso aí. Perfeito. Então tá aí, ó. É tipo um Jingle Bell, né? Então tá aqui, ó. Esses ângulos notáveis, né? 30, 45, 60. O seno e cosseno é a tangente deles, né? Repara aqui, ó. Que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Tá? O seno de 30. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, né? E aqui de verdinho, cadê? Aqui de verdinho, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Olha como são iguais, né? Esses caras. Beleza? Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Esses caras aqui é o diferentão do rolê, né? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Beleza? Se souber esses caras, vocês vão saber quem são 150. Vão saber quem são 135. Vão saber quem são 120, 210, 225, 240. Vão saber quem são 310. Vão saber quem são 300 e... Opa! 300. Vão saber quem são 325, 360, tá? Vão saber qualquer um, tá? Lá nos quadrantes do ciclo trigonométrico, belezinha? Então, se souber 30, 45, 60, vai saber de toda essa galera aqui, ó. 180 também, 270, 90, beleza? Vai saber de toda essa galera aqui. Professor, então o que vai mudar? O sinal. Vai mudar o sinal. Aqui todos são positivos porque está no triângulo, mas no ciclo trigonométrico vai mudar. Pode ser que algum desses seja negativo ou seja positivo, beleza? Vai depender de qual quadrante que esse cara vai estar lá no ciclo trigonométrico. Beleza?
Fala comigo aí, tudo certo? Fala comigo aí, belezinha? Deixa eu apagar esses caras aqui. Eu nem tô olhando o chat, tô só trocando uma ideia aqui mesmo com vocês. Acabei apagando aqui sem querer, ó. Esse aqui é igual a esse. E o vermelho, que é esse aqui. Pronto, vou deixar aí. Massa? Tranquilão? Vamos falar um pouquinho do capítulo 14 agora, nesses minutinhos aí que me restam. Galera, olha só. Deixa eu ver como é que tá vocês aqui. Beleza. Show de bola. Então, olha só. Capítulo 14 do livro de vocês, tomem cuidado, que esse livro aqui, ó, é o livro vermelho agora. Capítulo 14 está nesse livro vermelho, lá na página 276. Página 276, tá? Capítulo 14. Então vamos começar aí, ó. Esse livrozinho vermelho, a gente vai trabalhar com ele agora. Beleza? Todos vocês têm ele, eu acredito, né? Então 276. Tá aqui, capítulo 14, a circunferência trigonométrica. Beleza? Vamos falar dela aí um pouquinho. Olha só. Galera, antes da gente falar, entender como é que funciona a circunferência trigonométrica, você precisa entender o que é arco e o que é um ângulo. Beleza? Olha só. Um arco, galera, o arco, ele é definido pelo ângulo. O que é um ângulo, por assim dizer? O ângulo é o seguinte. O ângulo, quando eu tenho dois segmentos de reta que partem do mesmo vértice, por exemplo, um segmento de reta, O, A, um segmento de reta, dois segmentos de reta que partem do mesmo vértice, por exemplo, aqui eu tenho dois segmentos de reta, né? Um segmento de reta OA e OB, que partem do mesmo vértice. Dois segmentos de reta que partem do mesmo vértice, eles vão formar o que eu chamo de ângulo. Essa é a definição de ângulo. Ângulo, dois segmentos de reta que partem do mesmo vértice. Só que esse ângulo, ele vai definir um arco. Um arco. Que arco é esse, professor? O arco AB. O arco AB. Vocês conseguem perceber isso? Então, olha só. O ângulo AOB, ele vai definir o arco AB. O arco AB. Aí o arco, eu uso essa nomenclaturazinha aqui, né? Tipo uma curvinha em cima do AB. Então, a medida do arco, galera, ela é definida pelo ângulo. A medida do arco, ela é definida pelo ângulo, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho que o A e o B, eles são simétricos. Eles são simétricos entre si porque eles passam no vértice O aqui, que é a origem da circunferência. Beleza? Então, quando A e B forem simétricos, ou seja, quando AB for o seu diâmetro, como vocês conseguem perceber aqui, tá? O arco que vai ficar definido é um arco de meia volta. Olha aí o arco de meia volta. Ou seja, esse arco de meia volta, que foi definido pelo segmento de reta AB, pelo diâmetro da circunferência, forma um ângulo central aqui, ó. Um ângulo central de que medida? Meia volta. Vocês já sabem, né? De medida quanto? 180. Tá vendo? Tá vendo que esse ângulo de 180 graus... Esse ângulo de 180 graus definiu um arco de meia volta, um arco AB de meia volta, né? Aqui, por exemplo, ó, o A e o B estão no mesmo ponto. O A e o B estão no mesmo ponto. Pergunto para os senhores, qual é o ângulo aqui? Qual é o meu ângulo central? Qual é o meu ângulo central quando o A e o B estiverem no mesmo ponto? Hein? Aqui, ó, A e B, A igual a B. A igual a B. Né? Então, quando A for igual a B, repara bem, o ângulo formado é um ângulo completo. 360 graus, ele deu uma volta. Ou ainda, zero. Zero e 360 são aqui, ó. Não é que é igual, são simétricos, né? São simétricos. Beleza? Eu posso ter essa seguinte situação aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse ângulozinho aqui,
que ele colocou para mim, a medida de AOB é 120 graus. Então tá vendo aqui, ó, esse ângulozinho aqui mede 120 graus. Tá vendo? Beleza? Tudo certo aí? Tranquilo, né? Essa definição? Né? 360 ou 0. Beleza, 0, 0. Show de bola. Uma coisa que vocês têm que entender também é o seguinte. Medida e comprimento de arco. Galera, isso aqui, medida de arco e comprimento de arco, são coisas distintas. São coisas diferentes. Vocês têm que... Ó, vou até botar essa observação aqui. Deixa eu colocar assim, ó. Toda vez que o professor Patrick estiver falando isso aqui, ó, medida de arco, ele vai estar falando de medida, angular. Ele está falando do ângulo. Esse ângulo, por sua vez, ele pode ser medido em grau ou ele pode ser medido em radiano. Tem duas unidades. Vou explicar isso aqui para vocês. Mas sempre que o Patrick estiver falando assim, ou eu, depende de quem estiver dando aula, medida de arco, então a gente está falando da medida angular. Então a gente está falando da medida angular aqui, ó. No caso aqui, 120, né? Beleza? Então o arco AB assim, com essa curvinha em cima, tá? O arco AB, ele mede 120. Tranquilo? Então quando a gente estiver falando, qual é a medida do arco? Você vai falar, 30 graus. Você vai falar assim, π sobre 4 radianos. Π sobre 4 rad. Π sobre 3 rad, que é outra medida. Eu vou falar dessa medida aqui já já. Beleza? Então, medida de arco é medida angular. Beleza? Agora, se eu falo comprimento de arco, se eu falo isso aqui, comprimento de arco, aí eu não estou mexendo com medida angular, eu estou mexendo com medida linear. Aí eu estou falando de tamanho mesmo, tamanho dessa linha aqui, ó. Qual é o tamanho dessa linha? 5 centímetros, 6 centímetros, né? Aí medida linear depende do lado que a gente vai utilizar, pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro, né? Pode ser quilômetro, vai que você está numa pista circular, praticando ciclismo numa pista circular, né? Ou vai que você está mexendo com a tampa de uma garrafinha, então é centímetros, né? Ou com o diâmetro de uma lapiseira, milímetros, né? 0,9, 0,7, 0,5, não é assim? Tranquilo? Então, quando eu estiver falando medida de arco, estou falando desse ângulo. Esse ângulo aqui, definido pelo ângulo central. Aqui no caso é 120 graus, no meu exemplo, né? Beleza? Pode ser em graus, pode ser em radianos. Tem duas medidas aí. Se eu falar comprimento de arco, estou falando de medida linear. Aí eu quero saber o tamanho dessa linha. Quanto é que ela vale? Beleza? Ficou claro isso, galera? Isso é extremamente importante, tá? Grava isso. Anota isso aqui no caderno de vocês. Tá? Medida de arco. Estou falando de medida angular. Comprimento de arco. Estou falando de medida linear. Beleza? Massa. Então, fechou. Vamos pra cá então, ó. Vamos falar um pouquinho então das medidas de arco. Eu falei que são duas, né? Grau e radiano, certo? Então vamos ver aqui, ó. Já que tem o graus e radianos, o que é o grau? Gente, o grau, ele é uma parte da circunferência completa. Ele é uma parte em 360. Então, um grau é você pegar 1 sobre 360. Beleza? Então, você vai ter 120 graus, 60 graus, vai depender, é o ângulo, né? Lá que você vai ter, aqui, por exemplo, ó, posso colocar aqui um ângulo, aqui assim, ó. Aqui um arco AB e um ângulo aqui de 60 graus, um exemplo. Beleza? Tranquilo? Agora, esse é o primeiro, é o mais tranquilo, é o trivial. Só lembrar, galera, que grau, ele tem submúltiplos, tá? Lembra aí disso, ó. 1 grau, ele vale 60 minutos, e que 1 minuto, ele é igual a 60 segundos. Beleza? Lembra desses submúltiplos aqui?
às vezes uma... Opa, acho que né, o acento é aqui no mu, né? Lembra desses submúltiplos, que às vezes pode se deparar com a questão, e principalmente aquelas questões de relógio. Submúltiplos, beleza? Agora, o que é o radiano, galera? O radiano é outra medida, tá? Assim, num contexto mais histórico, teve um matemático chamado Muir, em 1874, tá? Que ele definiu o radiano, veio da palavra radius. Radius no latim quer dizer raio. Beleza? É uma forma de você escrever aquele ângulozinho, em função do raio. Beleza? Então, o que é um radiano? Presta bastante atenção. Um radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual à medida do raio. Olha só que beleza. Se o seu arco aqui, ó, se o comprimento do seu arco AB, tá? O comprimento do seu arco AB. E olha o que eu estou falando. Comprimento. Estou falando de comprimento, estou falando de medida linear, tamanho mesmo. Como se fosse um tamanho de um barbantezinho ali, tá? O comprimento, se o comprimento do arco, se o comprimento dessa curva aqui for exatamente igual ao comprimento do seu raio, se eles dois tiverem o mesmo tamanho, então esse ângulo que está aqui, esse ângulo central que está aqui, ele é chamado de um rad. Beleza? De um rad. Ficou claro isso? Se o comprimento do arco, a linha, for igual ao comprimento do raio, então aquele ângulo ele é chamado de um radiano. Olha esse arco CD que apareceu aqui pra gente, ó. Tá vendo que o comprimento dele, olha só, é duas vezes o raio? Olha aqui, ó. O comprimento dele aqui, ó, é essa linha aqui, ó. O comprimento dele aqui, ele é duas vezes o valor do seu raio. Ele é o dobro do tamanho desse cara aqui, ó. Ele é o dobro desse tamanho aqui. Certo? Então esse ângulo aqui, qual é a medida dele em radianos? A medida dele é 2 rad. 2 rad. Beleza? Se eu der uma volta completa, vamos generalizar isso aqui? Generalizando. Se eu der uma volta completa, o comprimento, essa linha verdezinha, né? O comprimento é 2πr. 2πr. Não é isso? É 2πr. Vocês estão comigo? O comprimento é 2πr. Então, qual vai ser o ângulozinho que vai estar aparecendo aqui? 2π rad. Olha só. Generalizando. Se eu pego o comprimento aqui todinho essa linha verde aqui, ó, todinha da circunferência, eu sei que ela vale 2, o tamanho dela é 2π maior do que o raio. Deixa eu botar com outra cor. O comprimento dela aqui, ó, é 2π maior do que o raio. Significa que o meu ângulo todinho vai valer quanto? 2π. Então, se ele fizer 360 graus, isso equivale a 2π em radianos. Olha aqui. 360 graus equivale a 2π radianos. Beleza? Se eu pegar metade, 180 graus, vai valer quanto em radianos? Fala pra mim, em voz alta. Pi, né? Pi radianos. E aqui, galera, aqui entra a nossa conversão. Sempre que você quiser calcular, transformar de grau para radiano, é só lembrar disso aqui, ó, que 180 graus vale π. Sempre. Padrão. Exemplo. Olha só. Aqui, ó, um arco mede 30 graus. Qual é a medida desse arco em radianos? Regra de 3. Olha aqui, ó. Se 180 graus vale π radianos, 30 graus vai valer x.
Beleza? Então vamos fazer isso aqui, essa regrinha de 3, ó. 180 vezes x, 180 vezes x e 30 vezes π. Certo? Pega o 180 que está multiplicando, passa dividindo. X é quanto? 30π sobre 180. Cancela esse zero com esse zero. X é igual a quanto? 3 para 18, ó, 3π sobre 18. Consigo simplificar ainda também, né? 3 e o 18. Consigo simplificar por 3. Vai ficar π sobre 18 por 3, vai ficar 6. Pronto. Π sobre 6. Π sobre 6. E repara, π não é 180? 180 dividido por 6 não é exatamente 30? Beleza? Aqui está a medida em graus, 30. Aqui está a medida em radianos, π sobre 6. Então, como se você estivesse pegando assim, ó, um arco. Espera aí, um arcozinho. Aqui está o centro, né? Aí aqui, ó, a medida dele assim, ó. Esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho pode ser medido em graus, 30 graus, ou em radianos. 30 em rad é π sobre 6. Beleza? Aqui, no 2, em uma circunferência, o ângulo central mede π sobre 4 radianos. Quanto mede esse ângulo em graus? Mesmo esquema, ó. Isso é só fazer 180 dividido para 4. 180 dividido para 4, 45. Acabou. Acabou, a resposta é essa, 45. Professor, não entendi. Faz a regra de 3 então. Faz assim, ó. 180 não vale π radianos? Não é a nossa referência? Né? Pega aqui então, π sobre 4. π sobre 4 radianos vale x. Faz a regrinha de 3 aí. Faz aí. π vezes x, 180 vezes π sobre 4. Esse π com esse π eu posso cancelar. 180 dividido por 4. Eu tenho que x é 45. Foi. Tá aí. Bem de boa. Tranquilo? Então, sempre que vocês quiserem transformar, é só fazer isso daí. Pega a referência. π radianos é igual a 180. Tá? Então, galera, tem duas maneiras de você representar um arco, a medida de um arco, que é a medida angular, tá? Tem duas maneiras, que é ou em graus ou em radianos. Nos livros mais antigos, tinha uma outra unidade que era chamada de grado. Mas isso aí era para medidas agrárias. Porque às vezes, galera, os fazendeiros antigamente utilizavam o grado, porque às vezes o terreno ele era circular, ou as civilizações mais antigas também, eles usavam o grado como um sistema de medida agrária. Com o tempo se passou a cair em desuso, e o sol que é cobrado mais aí nos vestibulares é grau e radiano mesmo. Beleza? Mas se eu não me engano, π em radianos, em graus 180 e em grado 200 graus. Ah, professor, então tem 3 unidades para medir, para falar da medida de arco? Sim. Tem radianos, tem graus e tem em graus. Qual que a gente mais usa? Essas duas aqui, ó. Beleza? Sempre. É a que vocês vão usar mais aí. Até porque é o que é mais cobrado. Belezinha? Mas só pra dizer que eu não falei das flores, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Fiz caca aqui, né? Então, π 180 ou 200 graus. Então, tem essas 3 aí, tá? Só que a gente utiliza mais essas duas. Belezinha? Tamo junto? Vamos falar de comprimento de arco, a medida linear, essa linha. Beleza? Para gastar esse tempinho aí, esses 20 minutinhos que eu tenho com vocês. Olha só. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Mantido o ângulo central, o comprimento de um arco, ele é diretamente proporcional ao raio da circunferência que o contém. Ou seja, ó, se eu manter esse arco aqui, ou esse ângulo central, né? Esse ângulo central alfa que está aqui, ele define o arco AB. Ele define o arco AB, tá? Beleza.
Se eu manter esse ângulo central alfa, deixar ele fixo, beleza? Eu vou ter que o comprimento do arco, ou seja, essa linha, a linha que está aqui, eu estou falando de comprimento mesmo, centímetro, metro, depende. Essa linha que está aqui, ela é diretamente proporcional ao raio da circunferência. Ou seja, ela é diretamente proporcional ao raio da circunferência. Então, alfa é igual a L sobre R. Pessoal, uma coisinha que eu queria perguntar para vocês. Querem a demonstração ou posso, a partir da nossa formulazinha, fazer uma questãozinha nesse tempo que nos resta? Porque o que nós temos aqui é exatamente isso. Ó. Mantido esse ângulo central, eu tenho que o comprimento da circunferência, que é essa linha mesmo em centímetros, ela é diretamente proporcional ao raio. Tá? Um exemplo aqui para vocês. E aí qualquer coisa eu volto aqui na demonstração. Aqui. Por exemplo, na questão 4. Olha só. Quanto mede em radianos, o arco AB contido em uma circunferência de raio 3, cujo comprimento é 4,5. Olha lá. A gente sabe o quê? Que o arco, a medida do seu arco, do seu ângulo central alfa, ela é diretamente proporcional ao comprimento sobre o raio. É isso aqui. Beleza? Essa é a nossa formulazinha. Tranquilo? Então ele quer saber, ó, quanto mede esse cara aqui, esse alfa, só que não é em graus que ele está querendo em radianos, né? Está querendo em radianos. Já que o raio é 3 e o comprimento é 4,5. Tranquilo. Aplicação direta. Alfa é igual a 4,5, que é o comprimento, 4,5 centímetros, sobre o raio, que é 3 centímetros. Logo, alfa, portanto, alfa aqui é igual a 1,5 rad. 1,5 radianos. Beleza? Se eu quisesse transformar isso aqui para graus, galera, era só fazer a regrinha de 3 também, tá? Ó, só fazer a regrinha de 3. 180 graus vale pi radianos, pi rad. 1,5 rad, 1,5 eu sei que é 3 sobre 2. 3 sobre 2 rad vale x. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Em graus, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a regrinha de 3. Aqui vai ficar assim, ó. 1,5 rad, vou botar assim. Vai ficar π vezes x igual 180 dividido por 180 vezes 3 dividido por 2. Aqui vai ficar 270. Vai ficar 270, tá? Peguei o 180 dividido por 2, que dá 90. 90 vezes 3, 270. Aí eu queria que vocês pudessem me ajudar aí. Faz aí pra mim, por favor. 270 dividido por π. Pode usar duas casas decimais, por favor. 3,14. 270 dividido por 3,14. Alguém faz aí pra mim? Deixa eu ver se tá fácil aqui. Acho que minha calculadora tá até fácil. Deu quanto? 85,98 graus. Tá aqui. Transformamos para grau também. Beleza? Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8? Então a gente sabe que a fórmula é essa, ó. Né? O ângulo diretamente proporcional ao comprimento sobre o raio. Beleza? Só que agora ele já me forneceu. Ele falou que o arco mede 72 graus. Então, olha só. 72 graus igual o comprimento do arco é o que ele está querendo, L. E o raio, ele disse que era 8. Era 8. Belezinha? Então, qual vai ser esse comprimento aí? 72 vezes 8. Tá quanto aí? Os dois dá 16, vai 1. 56, 576, né? Então, 576. Qual é a medida que ele usou aqui? Centímetros, né? Então, 576 centímetros. Esse é o comprimento. Beleza? 6. Esse outro exemplo aqui. Determinar a medida do menor ângulo alfa formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 2 horas e 40 minutos. Beleza? O menor ângulo formado. Pessoal, olha só. O ponteiro das horas é o pequenininho, o ponteiro dos minutos é o maior.
O menor ângulo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos, ele diz que era esse ângulo alfa que está aqui, ó. Esse ângulo alfa. Beleza? Esse carinha aqui. Esse é o menor ângulo formado. O maior ângulo formado seria o replementar dele. Replementar, dois ângulos são replementares quando a soma dá 360. Então, o replementar dele, que seria o maior ângulo, seria esse cara que está aqui, ó. Até fechar o ciclo, 360. Beleza? Só que o que acontece? Olha só. 2 horas e 40 minutos. 40 minutos, o ponteiro dos minutos, ele vai parar aqui no 8. Beleza? Vai parar no 8. Mas quando ele está aqui no 40 minutos, né? Presta bastante atenção nisso. O ponteiro das horas, ele andou um pouquinho. Ele andou uma distânciazinha, galera. Uma distânciazinha que eu vou chamar de X aqui, ó. Vocês conseguem visualizar isso? Que ele andou um pouquinho, né? Ele andou um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho X aqui. Então tome bastante cuidado, ó. Tome bastante cuidado. Por quê? Vamos reparar na seguinte situação aqui, ó. Do 2, 2 horas, né? Para chegar no 8, vocês conseguem perceber que 2 e 8 são diametralmente opostos. Ou seja, repara que essa linha aqui, ó, do 2 pro 8, essa linhazinha aqui, ó, pontilhada, né? Esses dois caras, esses dois horários, eles são opostos, né? Pelo diâmetro. Esse diâmetro passa aí na origem, né? No vértice, né? No ângulo central. Então eles são opostos, diametralmente opostos. Então o ângulo que eles formam, ou seja, alfa e esse x que andou um pouquinho o ponteiro dos relógios, você sabe que alfa mais x é igual a 180. Vocês concordam comigo? Que alfa mais x é igual a 180? Forma um ângulo de 180 graus. Por quê? 2 e 8 são diametralmente opostos. Beleza? Então, para a gente determinar esse x, para a gente determinar determinar o alfa, basta eu fazer 180 menos esse x, esse pequenininho que está aqui. Belezinha? Mas aí a gente pergunta, poxa, professor, mas como é que eu vou saber, né, quem é esse xzinho que está ali? Como é que eu vou saber? E aí? Como é que a gente faz? Alguma ideia aí? Alguma ideia? O alfa tá até fácil também. Pode falar. Isso. Isso. Você tá quase, tá quase. Não, mas você tá quase, ó. Olha só, galera. Presta bastante atenção. Olha aqui, ó. 360 graus, porque é a volta completa, não é? Eu tenho 12 ponteiros no relógio. 12 ponteiros no relógio. 360 dividido por 12, 30. Significa que a cada hora dessa aqui, o ponteiro anda 30 graus. 30. Vai lá. 30. Tá vendo? 30. Por aí vai. Do 2 pro 8, quantos 30 foram aqui? Quantos? Do 2 pro 8. Quantos 30 foram aqui? Fala pra mim. Alguém? 6, né? Exatamente, ó. Aqui, ó. 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês concordam comigo? Do 2 pro 8 foram 6. Que é exatamente o quê? 6 vezes 30, né? 6 vezes 30 que seria 180. Vocês concordam comigo? Belezinha? Todo mundo junto aí? Fala comigo. Beleza? Então, olha só. Cada um desses pedacinhos aqui, ó, ele andou 30 graus, ó. Sempre. Beleza? Só que você precisa saber em relação a 40 minutos, quanto é que ele vai ter andado, que vai ser exatamente esse xzinho aqui, ó. Que a gente precisa achar ele, ó, para encontrar a nossa resposta. Repara o seguinte, ó. 60 minutos. 60 minutos. Vou colocar assim, ó. Vou colocar assim para vocês.
passo a passo. Olha só. Se a cada uma hora que eu ando, ou seja, a cada uma hora significa 60 minutos, certo? Se a cada uma hora eu percorro 30 graus, 40 minutos, eu vou estar percorrendo quantos graus aí? Vamos fazer aqui, rapidinho? 20, né? 20 graus, isso. Então, ó, é só fazer a regra de 3, ó. 60 vezes x e 40 vezes 30, certo? X aqui, ó, 40 vezes 30 eu sei que dá 1.200, dividido por 60. Cancela esse 0. X aqui igual a 20 graus. Pronto. Então, meu x ele era 20. Para achar o alfa ficou fácil. 180 tiro 20. Alfa é quanto? 160. Esse é o menor ângulo formado pelo ponteiro aí dos relógios. E o maior seria o replementar dele. Ou seja, quanto que falta para chegar em 360? Que seria 200. Esse é o maior ângulo formado e esse é o menor ângulo formado aí. Beleza, galera? Fala aí. Deixa eu ver. Aqui, como ele colocou em graus, eu mantive graus. Mas se você quiser transformar para radiano, pode também. Vamos colocar aqui, ó. 180 graus vale π radianos, né? 72 graus vale x. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui? Vamos fazer aqui. Vai ficar assim, ó. X igual 72 π sobre 180. Simplifica isso aqui para mim. Por 9. Por 9 dá quanto? 8π, não? Não, pô. Ah, simplificando mais, né? Ó, eu fiz por 9, porque 9 vezes 8 é 72, né? Vai ficar 8π em cima e 180 dividido por 9 fica 20. Daria mesmo para um maior divisor comum, né? Aqui eu posso por 2 de novo. Isso, 4π sobre 10. Dá mais uma vez aí também, né? Isso. Então, x 2π sobre 5. 2π sobre 5. Você poderia colocar isso aqui no lugar do alfa. Em vez de 72 graus, você pode colocar 2π sobre 5. Que aí você vai ter o comprimento em função de π radianos. Beleza? Faz esse teste aí, ó. Joga aqui, ó. Em vez de 72, coloca 2π sobre 5. 2π sobre 5. Faz o mesmo cálculo. No final, você multiplica π por 3,14. Você vai achar em algo aproximadamente isso aqui. Então, 10,48? Π. Eu vou dar uma olhada então nessas 5 aqui, né? Vou fechar essas 5. Eu vou dar uma olhadinha lá depois então no livro. Belezinha? Mas tudo tranquilo, galera, até aqui? Tudo de boa? Eu não tenho mais tempo com vocês, mas eu queria falar um pouquinho da circunferência trigonométrica. Será que ainda dá? Da parte de simetria. Acho que vai ficar para a próxima aula aí. Beleza? Mas nesses 5 minutinhos que me restam, olha só. Circunferência trigonométrica. Quais são as características dela? Não, acho que eu não vou nem acelerar, não. Acho que eu vou na manha. Vou parar por aqui, galera. Vou conversar com o Patrick. E aí qualquer coisa eu vou pedir para ele começar a partir desse ponto aqui com vocês, tá? Da circunferência trigonométrica. Falar sobre os quadrantes, orientação no ciclo trigonométrico, qual que é a parte positiva, parte negativa. Falar da parte de simetria na circunferência trigonométrica, o que é arco côngruos, tá? Tudo isso bonitinho. O meu objetivo hoje era só revisar um pouquinho sobre as razões trigonométricas, tá? Aqui no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Falar um pouquinho sobre a relação fundamental da trigonometria com vocês, como eles se relacionam, né, nas questões. Falar um pouquinho sobre arcos e ângulo, medida de arco,
que pode ser grau ou radiano, e comprimento de arco, tá? Comprimento de arco, que é dado por essa formulazinha aqui, ó. Comprimento de arco, beleza? Você pode generalizar ela, você pode fazer assim, ó. Se tu tem a medida do arco, é o comprimento sobre o raio. Se você quer o comprimento, pega o raio e passa multiplicando o ângulo. Beleza? Pega o raio e passa multiplicando o ângulo. Se você quer o raio, pega o ângulo e passa multiplicando. Então você pode brincar com essa formulazinha aí, tá? Um minuto. Beleza? Então vocês podem brincar com essa formulazinha aqui. Beleza? Lá na física, galera, essa aqui é muito usada. Movimento circular uniforme. Esse carinha aqui, ó, ele é muito usado. Você já viu isso aqui no primeiro ano. Beleza? Então o meu objetivo era esse. Aí eu vou pedir pro Patrick então dar um upzinho. Lembrar disso aqui também, ó, que é conversão de medidas. Pi radiano de 180 é sempre o seu padrão, beleza? Para você transformar de grau para radiano. E eu vou pedir pro Patrick ele começar a partir da circunferência trigonométrica aí com vocês. Beleza, galera? Tamo junto? Fala comigo aí, tudo certo? Vou finalizar a aula hoje. Valeu, Milena. Tchau, Vitória. Falou, Thiago. Tchau, Jennifer. Grande abraço para vocês, tá? Se cuidem, tamo junto. Finalizando aqui a gravação também.